Bom, vamos tratar do darwinismo, das falácias do darwinismo ou darwinismo, né? As duas maneiras de dizer são corretas, no que for possível nesse pequeno tempo, obviamente, né? Pois bem, o darwinismo não é ciência de modo algum, é uma espécie de dogma, tá certo? É uma espécie de dogma, mas mais precisamente é um conto da carochinha. E, no entanto, por surpreendente que seja, ele domina, né? Ele é um dos ícones do mundo moderno. O mundo moderno foi fundado por alguns ícones, né? O marxismo, o darwinismo, o freudismo, né? E Einstein. A diferença entre Einstein e o relativismo de Einstein e o darwinismo é que Einstein descobriu coisas. Descobriu coisas. Por exemplo, a curvatura do espaço. Previu, por exemplo, a defasagem do relógio do GPS com respeito ao relógio da Terra. Sucede, porém, que suas explicações é que o mais das vezes estão erradas, mas que ele descobriu coisas, descobriu. Darwin não só não explicou nada, como não descobriu tampouco coisa nenhuma, tá certo? Então não é ciência de modo algum, nem abortivo de ciência. É um conto da carochinha, cujo fim é acabar com o cristianismo, tá certo? Cujo fim é acabar com a ideia de que Deus é uma criatura, o homem é uma criatura de Deus composta de corpo e alma, certo? Bom, então, feito esse preâmbulo, passo a discutir com Darwin aqui, nessa pouca uma hora que tenho, em termos estritamente biológicos, tá certo? Eu não vou fazer como, em geral, fazem os criacionistas, né? Que debatem com Darwin brandindo a Bíblia. Não vou fazer isso, certo? Vou discutir no próprio âmbito da ciência, não é ciência, mas no próprio âmbito da biologia, né? Não do darwinismo. Eu vou trazer o darwinismo para o realismo da biologia, certo? Pois bem. O que são falácias? Falácias são sinônimos de paralogismos, né? Ou sofismas. O que é isso? É um raciocínio completamente torto. Há de vários tipos, né? São Tomás deixou-nos um opúsculo em que ele trata dos diversos tipos ou espécies de falácias ou sofismas ou paralogismos, né? A ciência verdadeira, ela comporta erros, tá certo? Se eu partir de uma premissa errada, eu chego a uma conclusão errada. O que eu não posso, cientificamente, é fazer um paralogismo, que é um raciocínio torto, certo? É um raciocínio em que as premissas não estão bem postas, logo a conclusão tampouco é bem posta. Então, se o erro pode ser parte da ciência, não assim o sofisma, a falácia e o paralogismo, tá certo? Pois bem. E o central paralogismo ou falácia ou sofisma do darwinismo é confundir parecido com parentesco, tá certo? Esse é o principal, esse é o central, né? O centro desse conto da carochinha, desse conto de fadas, é a assimilação entre parecido e parentesco. Eu poderia dizer já, segundo, não cientificamente, mas segundo o senso comum, né? Eu posso ter alguém que seja a minha cara, lá no outro lado do Atlântico, tá certo? E, no entanto, não sei meu parente. Não é isso? Semelhança não é parentesco. E isso se agrava se trata das espécies, né? Então, é em torno desse sofisma que eu vou mostrar alguns dos muitos sofismas do darwinismo, tá certo? Bom, segundo eles, os fósseis demonstrariam que o homem e o macaco e os macacos descendem de um ancestral comum, certo? Dividem-se os próprios evolucionistas em que esse ancestral comum se parecesse ou não com o macaco, tá certo? Mas não importa. Seria um ancestral comum, meio simiesco, meio hominídeo, né? Do qual descenderiam os dois. Há alguns darwinistas que, curiosamente, dizem que é o macaco que descende do homem, o que é mais provável, tá certo? É mais provável, né? Que o macaco descendo... E outros animais, né? Não só o macaco. Bom,
Mas voltarei a isso. Mas vamos aos fósseis, né? Segundo os fósseis encontrados, eles montam a árvore genealógica, tá certo? Pois bem, o que eu vou mostrar aqui, que o padrão do mundo animal, não estou falando do mundo vegetal, antes de mais nada, que é uma coisa muito mais complexa que o mundo animal, né? O padrão do mundo animal não é segundo uma árvore genealógica, é segundo um padrão mosaico ou modular. Mosaico de um mosaico, né? Já viram mosaico? Tá certo? Não é mosaico de Moisés. Padrão mosaico ou modular. Muito bem. Quais foram os fósseis que eles encontraram que, segundo eles, os darwinistas, sustentaria a tese da evolução de um símio ou qualquer coisa parecida, que se ramificaria no homem e nos diversos macacos. Alguns, por exemplo, o homem de Neandertal. Vocês já ouviram falar nele, né? Pois bem, hoje, aliás, só um parênteses, há um movimento internacional só de PhDs, só biólogos de alto coturno, né? Quem entrar na minha página Estudos Tomistas, é um blog, verá lá isso, uma dissensão científica do darwinismo, né? É uma série muito grande, é uma grande quantidade de grandes cientistas que se opõem ao darwinismo, né? Eu tentei me inscrever lá, né, mas não pude, eu não sou PhD, então tem que ser PhD, né? Bom, mas voltemos. O Neandertal o que é? É um homem. O Neandertal é um puro homem. Qual é o problema do Neandertal? É que ele sofria de raquitismo e artrite. Tá? Desta doença, na minha cidade, na porta da catedral, o senhor já deve ter visto, tem um homem desse tamanho, todo torto. Imagina se encontramos o fóssil dele daqui a 100 anos, nós vamos achar que é algum elo de ligação, tá certo? Entre alguma coisa e outra, né? E assim é o homem de Neandertal, ele sofria de raquitismo e sofria de certa artrite, tá certo? E os outros, aqueles monte de australopitecos, piteco para cá, digo, são perfeitos macaco-pitecos, tá certo? Se me permitem a brincadeira. São perfeitos macaco-pitecos, tá? Ah, mas os macacos, e isso provaria evolução, têm caninos e incisivos grandes que pouco a pouco vão diminuindo à medida que se transformavam em homem, tá certo? Mas existe o babuíno gelada, que tem os caninos e os incisivos exatamente igual aos nossos. E, no entanto, eles nunca procriaram um homem, eles procriam outro babuíno gelado, certo? Né? A postura ereta, né? A postura ereta. Existe um macaco chamado Paniscus, que anda exatamente ereto como nós. E seu filhote é um Pampanicus, tá certo? Não é nenhum homem. Tá? Se pularmos daí para a anatomia em geral, obviamente, alguns macacos têm a figura mais parecida com o homem, tá certo? Né? Mas mesmo assim, cuidado. Se de todo o mundo animal pegarmos que animal tem o pé mais parecido com o homem, não é nenhum macaco, mas o urso polar. Tá certo? Quem tem as vísceras ou os órgãos dispostos mais parecidamente que o homem? O porco. E quem tem a massa encefálica, o cérebro, mais parecido com o homem em termos de proporção e de uma série de outras coisas? Não é nenhum macaco, é o golfinho. Tá certo? Golfinho. Golfinho. É o que tem a proximidade maior. Então, nem o fóssil, nem a anatomia justificam uma coisa, né? Naturalmente, o bebê macaquinho lá é o mais parecido com o bebê homem. Mas logo há divergência, tá certo? O que progride dali não é um homem, o que progride dali é um macaco. E como a regra lógica de que o mais pode o menos e o menos não pode o mais, seria mais provável que o macaco que descendesse do homem e não o inverso. Tá certo? Porque o menos não pode o mais. Tá certo? Então, por esse ângulo, nós não chegamos a lugar nenhum. Lembre-se, eu desde o início eu disse padrão mosaico ou modular, e não genealógico.
Tenho sempre isso em mente, porque eu vou girar tudo que eu vou dizer aqui em torno disso. Pois bem, mas houve a grande descoberta de que a hemoglobina, tá certo? Nos macacos e no homem é igual. Mas, para desespero deles, né, eles tiveram até de usar silício e fazer disciplina depois disso, porque foi um grave pecado, descobriu-se que todos os vertebrados têm a mesma hemoglobina. E mais, que tem as bactérias, as amêijoas e as minhocas. Isso é fantástico, né? Todos têm a mesma hemoglobina, né? E aí partem para outras moléculas, né? Proteínas, ácidos nucleicos, né? A lisozina, por exemplo, é o que faz, que está na lágrima humana, tá certo? E que protege o olho de infecções. Era de esperar, então, que também tivesse no macaco, não é isso? Mas quem é que tem a lisozina mais próxima do homem? A galinha. Isso é fantástico, não é isso? A galinha tem a lisozina mais próxima do homem, tá certo? O antígeno A do sangue, vocês imaginem quem tem mais próximo do homem. É o butterbean, é uma espécie de feijão. Feijão, olha que interessante. Tá certo? Níveis de colesterol. O que mais se aproxima do homem? Certa cobra. Gardner snake ou snake. Gardner snake. Se tomar a composição química do leite, quem se aproxima? O burro. Bom, agora a proximidade já é maior, né? Tá certo? Agora a proximidade, já estamos chegando lá, né? Entendeu? Principalmente para ajudar a então a composição química do leite é muito parecida. E assim vamos. Esse é o padrão mosaico, tá vendo? Imagine um pintor pintando um quadro, né? Ele não precisa pintar cada figura de uma cor. Ele pode usar a mesma cor emoldurada por figuras diferentes, por proporções diferentes, não é isso? Ele não precisa, para cada bonequinho que esteja lá, cada figurinha que esteja no quadro, usar uma cor para distingui-lo, né? Basta mudar as proporções, basta mudar as figuras, etc. É mais ou menos o que ocorre, analogamente o que ocorre entre os animais. Muda-se a disposição, muda-se, mas o elemento é o mesmo, tá certo? Todos os seres vivos estão compostos da mesma coisa, tá certo? Todos estão compostos da mesma coisa. Então, o argumento molecular cai por terra. Ademais, lembre-se que Darwin não sabia nem sequer o que era uma célula. Nem tinha ideia do que era uma célula. Tá certo? Ele vai dizer, eu volto a isso, que se a teoria evolucionista não apresentasse um mecanismo efetivo de evolução ou mutação, ela ruiria. Exatamente nunca apresentou. Tá certo? Aliás, quanto à crise do darwinismo, que é gravíssima, e só não eclode completamente, porque ele é sustentada por alto dinheiro, tá certo? Vai ver que o George Soros mantém o darwinista. Há um livro excelente, como é o nome dele? Michael Denton, é um australiano, um dos maiores evolucionistas que houve, escreveu um livro em inglês, Evolucionismo, uma teoria em crise. Por que crise? Porque tudo isso... veja, entre os fósseis encontrados, há o homem de Nebraska. Já ouviram falar disso? Não? Eles fizeram a partir de um molar, um dente. Olha que fantástico, né? Eles, a partir de um molar, eles têm certeza de que aquilo era de um elo de ligação entre o homem e o macaco, tá certo? Que esse brutamontes puxava a mulher pelos cabelos arrastando pelo chão com um porrete na mão, dentro de uma caverna, né? A partir de um molar. Sucede, porém, que esse molar do homem de Nebraska era um molar de um pecore, um porco do mato americano. Né? Isso para não falar das fraudes claras, né? Por exemplo, aquele católico, entre aspas, como era o nome dele? Teilhard de Chardin, né? Armou uma fraude mesmo, né? Foi uma verdadeira fraude, né? Vale tudo para sustentar uma teoria. Pois bem, hein?
de tal, né? Bom, mas eles não desistem. Os evolucionistas não desistem. Também é muito dinheiro em jogo, né? Eu também não desistiria, não. É muito dinheiro em jogo, né? Aliás, quando eles descobriram que o homem de Nebraska tinha sido reconstruído a partir de um molar de pecuária, o que eles fizeram? No museu em que ele já estava todo reconstruído, eles mudaram de andar. Puseram no andar em que as crianças visitam. Isso é fantástico, né? Isso é o que se chama honestidade intelectual. Bom, agora, mas outros argumentos quanto ao comportamento, né? Então, eles acharam que os africanos se sentavam muito parecidamente com os gorilas, os mongóis com orangotangos e os caucasianos, europeus, com os chimpanzés. Tá certo? Claro, eles viram isso antes de essa gente toda descobrir a cadeira, porque na hora de sentar eles se sentam igual e diferente dos macacos. Mas tá. Ou seja, isso é uma bobagem, mas que fundamenta uma coisa impressionante, né? Veja que o darwinismo é filho do colonialismo inglês e de sua ideologia. Tá certo? Eles estavam convictos de que do macaco se passava por um elo de ligação, ia subindo na escala evolutiva até chegar a quem? Ao inglês. Tá certo? Todo o racismo se funda no darwinismo e na ideologia colonial inglesa. Todo. Não há racismo que não tenha isso. Mesmo o racismo nazista tem seu pezinho no evolucionismo. Bom, então isso de comportamento, isso é um blefe, tá certo? Isso é um perfeito blefe. Assim, desculpem-me, eu não lembro o nome, mas um evolucionista importante, inglês, e outro parceiro seu, descobriram os pigmeus na África. Os pigmeus sempre foram escravos dos zulus. Os zulus são aqueles negros grandes, né, e os pigmeus os baixinhos, né? E eram escravos deles, sempre foram escravos. Mas não eram conhecidos do mundo ocidental. Então descobriram, pronto, é o elo de ligação, claro. Tá certo? Do pigmeu evoluiu para o zulu, que evoluiu para o mongol, que evoluiu para o inglês. Tá certo? Bom, então o que fizeram? Pegaram um casal, tomaram um casal, enjaularam esse casal e percorreram a Europa e Estados Unidos, exibindo-os como elo perdido, né? Que, como dizia Chesterton, só se sabe que continua perdido. Não é isso? Chesterton dizia isso. Bom, esse casal se suicidou, claro. Tá certo? Você é arrancado, mesmo que escravo, você está ali na sua sociedade, no seu mundo e tal, você é arrancado, provavelmente tinham filhos e tal, você é arrancado, posto numa jaula como um animal, né, para ser exibido. Ou seja, dessas crueldades se faz o darwinismo. Mas não estavam satisfeitos ainda com isso, né? Então veja o que é uma falácia. Se o macaco descende do homem, logo, se o homem descende do macaco e o homem fala, logo o macaco pode ser ensinado a falar. Tá certo? Isso é o que se chama uma falácia. Isso é perfeitamente uma falácia. Bom, então foram décadas de grandes cientistas, entre aspas, tentando ensinar macaco a falar. É mais provável que eles tenham aprendido a grunhir, não é isso? É o mais provável. Eu não sei se eles aprenderam, porque às vezes não é fácil, né? Grunhir. Mas são décadas, não ensinaram uma palavra aos pobrezinhos dos macacos. Nenhum, né? Tinha a famosa, era Lucy, acho que era Lucy, a macacona lá, né? Entendeu? Que nunca disse nada. Ela aprendeu a quê? A reagir a estímulos. Mas quem não ensina um cão em casa? Tá certo? O cão é mais capaz, ele tem... Isso é assunto para outra aula, quem for meu aluno na escola tomista já sabe disso, é estimativa. A estimativa do cão, que é um sentido interno, é a mais desenvolvida nos animais. Por isso ele é o animal mais ensinável, né? O cão. Tá? A progressão, digamos assim, no mundo animal, o alto dela são os animais ensináveis, certo? E o cão é o ensinável dos ensináveis, tá certo? O cão consegue prodígios impressionantes, ele aprende mesmo pela experiência. Bom, mas a falar, ninguém conseguiu fazer os macacos falar. Ninguém conseguiu que os macacos falassem, tá certo?
Agora que interessante, já que eles supuseram que a linguagem articulada, vejam, eu nem entro ainda em o que é exatamente a linguagem, coisa de que falo abundantemente na escola tomista. É linguagem articulada, né? Já que é para isso, nós descendemos do papagaio, então, né? Não é isso? Não é do papagaio, claro, porque é o único animal, não que tenha a linguagem articulada por si, mas capaz de mimetizar, de imitar a linguagem articulada. É o único, né? É o único. Dizem as más línguas que a mulher é que descende do papagaio, mas isso não é certo, porque eu falo mais que as mulheres, né? Então, isso não é certo. Mas nunca pensam no papagaio, né? Tá certo? O papagaio não é só o papagaio, há outros animais, não? Que imitam, qual é? O corvo? Alguns outros animais conseguem imitar o homem, né? Falando. Claro, o papagaio tampouco tem linguagem, tá certo? Linguagem, só o homem. A linguagem é um conjunto de signos de concepções intelectuais de que os animais são destituídos, tá certo? Eles não têm concepções intelectuais, porque não têm intelecto, eles têm estimativa. Logo, as palavras que eles digam, o papagaio, por exemplo, não podem ser signos de concepções que eles não têm, certo? Então, linguagem propriamente dita, não. Claro, os animais se comunicam entre si e com o homem, mas sua linguagem serve para o ich et nunc, para o aqui e agora, certo? Ele não é capaz de reproduzir sua linguagem, tá certo? Para o aqui e agora, atende a sua necessidade na hora, né? Um latido, um ladrido, um miado e tal, tem um efeito ali instantâneo na hora, mas eles já nascem com isso, ao passo que o homem tem de aprender a linguagem. A linguagem é uma arte, tá certo? Os animais já sabem. Se pegar uma criança e a deixar isolada de convívio humano, ela não aprenderá a linguagem. Porque o homem precisa aprender dos pais a arte da linguagem. Se deixar um gatinho isolado da sua mãe, de todos, só alimentando, ele vai miar igualzinho a todos os gatos, certo? Ele não depende de aprendizado, ele não tem linguagem. Ele tem algo que é natural, já nasce com isso, que atende ao ich et nunc, ao aqui e agora e ponto final, certo? Então, nem sequer o papagaio tem linguagem, correto? É a mesma confusão. Aristóteles dizia que o homem é o único animal ridente, ou seja, que ri. Aí já vem os objetores e dizem a hiena ri, o macaco ri. Já viram o macaco abrir a boca, mostrar os dentes? Tá certo? Mas é claro que eles nem entenderam Aristóteles, porque quando ele diz que é um animal ridente, é o único que tem senso de humor. É isso que ele quer dizer. Tá certo? Não é que mostra os dentes, tá certo? Não é porque ele ficou contente e mostrou lá os dentes que isso é sorriso. Sorrir é ter senso de humor antes de mais nada. Tanto que eu posso ter um defeito na boca, não poder rir anatomicamente, e, no entanto, eu tenho senso de humor, tá certo? O homem tem senso de humor, nenhum animal tem, nem a hiena, nem o macaco, nem nada, certo? Bom, mas agora chegamos ao ponto álgido, ao cume da teoria, que é a seleção natural, certo? Vocês já ouviram falar nisso, né? Seleção natural. O meu amigo biólogo ali já deve ter ouvido, todo dia deve ouvir falar na seleção natural. A seleção natural é o sofisma por excelência. É a chamada petição de princípio ou tautologia. Os mais aptos têm maior descendência. E por que têm maior descendência? Porque são mais aptos. Isso é a tautologia chamada petição de princípio, certo? Pois bem, antes de mais nada, ele vai entender, não sei se vocês vão entender, o meio atua no máximo sobre o homem, não sobre o genótipo, mas sobre o fenótipo, tá certo? Ou seja, não atua sobre os genes, né? Mas eles falam em mutações. Pois bem, todas as mutações vistas laboratorialmente, delas, 99% degeneraram o animal, tá certo? Todas as mutações. Para que haja mutação, é preciso que haja mutação na complexa molécula do DNA, certo? Preciso que haja ali, né? Então você tem três possibilidades. Ou a degeneração que se dá em 99% dos casos. Em 1%, a mutação é neutra.
Porque uma degeneração não é suprida pelo gene alelo, ou seja, do outro progenitor, certo? O que faz com que 1% seja neutro. E as chamadas mutações favoráveis não são verdadeiras mutações. São genes que estão ali em potência que surgem quando algo faz necessário que eles surjam, tá certo? Não é uma mutação, já está ali. É parte da espécie. O que implica, por exemplo, a distinção entre espécie e raça. Todos já sabem que o brilhante conto da carochinha de Darwin começou ao ver ele variações entre os tentilhões, tá certo? Entre os tentilhões nas Ilhas Galápagos. Então ele disse, eis uma evolução. Hoje alguns dizem é uma microevolução. Não é micro, nem macro, nem coisa nenhuma, é mudança racial. É a mesma coisa que há entre um chihuahua e um dog alemão, tá certo? Claro, um chihuahua e um dog alemão não podem cruzar por dificuldade anatômica, né? Como é que eles vão cruzar? Mas se houver inseminação artificial, nasce algo, tá certo? Porque são variações dentro da mesma espécie. São raciais. Assim como entre os homens, há desde os pigmeus até o gigante nórdico ou chinês, né? Tem aquele chinês de 2,30 m, não é isso? E tem o pigmeu. Mas é possível o cruzamento entre eles e sai o quê? Um macaco, um porco? Não. Sai um homem. Tá certo? Assim entre os tentilhões. Eles não eram capazes de distinguir isso, tá certo? Não eram capazes de distinguir raça de espécie, né? Vejam, repito, isso nada tem que ver com os vegetais, em que se dá algo mais complexo, tá certo? Tanto que o vegetal pode sofrer enxerto, não é isso? De um vegetal por outro. Animal não pode. Animal não pode sofrer enxerto. Estou falando das espécies, certo? Mas eu estou argumentando ainda no âmbito do darwinismo. Porque a principal falácia darwinista é que ela é cartesiana. Ela é mecanicista. O Descartes via as coisas não como um todo. Não como um todo cujas partes só existem em função do todo. Senão que as via como partes autônomas. Como numa máquina, tá certo? A máquina, realmente, cada parte tem sua autonomia. Uma máquina feita pelo homem, né? Mas, nos seres vivos, não é isso. A parte só existe em função do todo, tá certo? Ademais, imagina a quantidade de mutações simultâneas para que um olho tivesse surgido. Eu recomendo um livro de Michael Behe, chamado A Caixa Preta de Darwin. Esse livro, Michael Behe é o fundador dessa corrente chamada o design inteligente, tá certo? Ele ainda é mecanicista também, a seu modo ele é cartesiano, mas descobriu coisas impressionantes. A impossibilidade de que da seiva se chegasse ao sangue, por exemplo. Ele é um biólogo molecular. Lembre-se que Darwin não conhecia célula, nem muito menos molécula, tá certo? O olho, a complexidade de um olho é uma coisa fantástica. Então, vejam, mas o darwinismo é, como eu disse, mecanicista, como Descartes. Mas então, imagina, para que serviria a um macaco ter pernas de homem e o resto ser todo macaco? Para que serviria a um macaco ter a mão humana e o resto ser tudo diferente? Certo? Ou seja, para que houvesse uma mutação do macaco para o homem, era preciso que fosse integral. Imediatamente se transformasse macaco em homem, certo? O que, convenhamos, é mais miraculoso que a criação do nada narrada no Gênesis, correto? É estatisticamente zero, né? É tanto zero depois da vírgula que dá zero. É impossível essa mutação. É impossível essa mutação. Pois bem, espero que esse conjunto de dados sirva já para esclarecer as falácias do darwinismo. Claro que eu poderia estender-me aqui, desenvolver, dar 1000 outros exemplos, mas é que eu quero terminar. Agora sim, agora eu saio um pouco do âmbito da biologia para elevar-me ao âmbito da metafísica, tá certo? Biologicamente, nós não chegamos a Deus, certo? Mas nós chegamos a uma fronteira.
a partir da qual, sem Deus, não se pode explicar nada. Quem vai explicar Deus não é a biologia. Nesse ponto, os defensores do design inteligente estão certos. Eles chegaram a um ponto no estudo molecular que, a partir daí, certo? Ou há uma inteligência que tenha desenhado isso, ou se torna impossível o próprio desenho. Né? Os defensores, eles se fundam em dois pilares. Um é este, é o design inteligente. O outro é a complexidade irredutível. Também estão corretos. Também estão corretos. Né? Você não consegue reduzir a complexidade do ser humano, ou do macaco, ou da mosca, certo? Você não consegue. Né? Você não consegue. Naturalmente, há casos fronteiriços. Por exemplo, se cruza um tigre com um leão, sai o ligre. Vocês já viram esse animal? Já viram? É bonito, né? É bonito, mas é doente. Ele dura no máximo 2 gerações, depois se torna estéril. Certo? Vocês já viram o cruzamento de cavalo com zebra? É curiosíssimo. Metade cavalo, metade listrado. Curiosíssimo. Mas é doente. Alguns peixes cruzados, de espécies diferentes, nasceram, procriaram. Mas um deles nasceu com a boca do lado, em vez de na frente. Tá certo? São monstros criados, são animais débeis, tá? Ou completamente estéreis, que é o caso do burro, né? Não é o burro? O asno. É o cavalo com o burro, pronto. Então, esse é fortezinho e tal, mas é estéril, ele não sai daí. Então, veja, há certos limites, mas são limites fronteiriços, são fronteiras turvas, né? E veja, entre espécies muito próximas, né? O leão e o tigre são próximos, o cavalo e a zebra são próximos. Seria impactante se um porco e um macaco dessem algo, tá certo? O que é impossível. Aliás, já vi darwinista dizer que o homem é resultante do cruzamento de certo símio com um porco. Talvez pode ser problema familiar dele. Aliás, o regime comunista da União Soviética, junto com o de Fidel Castro, fizeram a experiência, um cientista disse que provaria que se cruzasse certo orangotango com uma mulher negra africana, sairia algo, né? Não nasceu nada, os comunistas mataram o cientista, claro, calaram a boca. Mas vejam a crueldade da coisa, né? Na China foi o oposto, tá certo? Era um homem com uma orangotanga, tá certo? Mas vejam, é o próprio delírio, né? Tá certo? É o próprio delírio. Aliás, se vocês procurarem no YouTube, tem lá um filhote de cruzamento de não sei o que com homem, né? Aquilo é falso. Um padre, certo padre, cujo nome eu não digo, me escreveu apavorado. E agora, o que é que eu faço? Eu disse, não acredita, né? Isso não é possível, né? Isso não é para dar crédito a isso, né? Bom, então, se na biologia nós não chegamos a Deus, não explicamos Deus, aliás, antes de tudo, não é um assunto de fé, a sua existência. É de fé que ele seja trino, tá certo? É de fé que Cristo seja Deus. É de fé que Cristo tenha nascido de uma virgem. Isso é de fé. Isso a nossa própria razão não pode alcançar. Nós aceitamos porque crer, como dizia Santo Tomás, é assentir intelectualmente, movido pela vontade, que por sua vez é movida pela graça. Então depende da graça, tá certo? Depende da graça. Mas que Deus existe, nós demonstramos, é uma demonstração. Naturalmente, nem todos alcançam essa demonstração, por 1000 limitações, por falta de tempo, por não ter capacidade intelectual e tal. Então, Deus lhes dá também que creiam nele por fé, tá certo? Mas isso é uma espécie de misericórdia divina, porque nós temos capacidade para provar que Deus existe. Bom, e isso não é da biologia. Para isso é preciso chegar à metafísica, tá certo? Que é, entre as ciências alcançáveis pela luz da razão humana só, é a máxima, é a sabedoria. A partir daí só a teologia sagrada que se alcança pela revelação divina. Pronto. Tá? Então, a biologia não chega aí. Mas assim como a física, na física, você vai chegar ao momento, vamos supor que seja correta a teoria do Big Bang. Vocês já ouviram falar do Big Bang, não? Não é isso? Aquela partícula altamente condensada de energia que explodiu, etc, etc, etc. Tá. Concorde-se ou não com isso, admitamos-la como hipótese, correto? Admitamos-la. Então a física chegou
quanto à origem do universo, não é propriamente a física, é a cosmologia. Cosmologia chegou quanto à origem do universo ao Big Bang, certo? Pois muito bem, mas agora resta uma pergunta. Quem pôs aquela partícula ali? Tá certo? Como ela surgiu ali? Então veja, essa é a fronteira da física. Tá certo? Essa é a fronteira. Chegou uma fronteira. A partir daí, já não é com ela. Mas o físico não pode dizer, como diz o Stephen Hawking, né, que essa partícula teria surgido de nada por si mesma. O que é pior que um desenho animado. Tá certo? Como é que algo surge de nada por si mesmo? Isso é fantástico. Já nos é muito difícil entender a realidade da criação, ou seja, que Deus fez tudo de nada. Imagina crer que do nada algo se faz por si mesmo, tá certo? Isso é pior que eu me pegar pela gola e me jogar fora, tá certo? É mais difícil, não é isso? É impossível, é um desenho animado, né? O desenho animado pode acontecer isso. Então, a física chega um momento em que ela vai dizer, bom, Aristóteles, na física, no seu livro Físico, ele chega a mostrar, então, que sem um primeiro motor imóvel não há os diversos movimentos. Então ele chegou a Deus, tá certo? Mas nem precisa chegar aí. Você basta dizer o seguinte, quanto a essa partícula de que decorreu o Big Bang, não há explicação, certo? Se a física se limitasse a isso, não dissesse as bobagens do Stephen Hawking, né? Se ele não dissesse as bobagens, já teria feito seu serviço, né? Da mesma forma a biologia. Você chega a um ponto em que é impossível passar sem recorrer agora a Deus. O biólogo não precisa crer em Deus, mas ele tem de ter pelo menos o bom senso de que ele mesmo não é capaz de explicar certas coisas a partir de certo ponto. Correto? Tá? Muito bem. Então, como biólogo, ao contrário do que quis Darwin, né, ele não tem como negar o Gênesis bíblico, né, o livro do Gênesis. Ele não pode negar. Ele não pode negar. Ele não tem instrumentos para isso, tá certo? Ele não tem instrumentos para dizer que o homem não tem alma. Ele não tem isso, né? Não é do âmbito dele. Então ele tem de forçosamente parar nos umbrales do Gênesis, correto? O Gênesis diz essencialmente que Deus fez tudo do nada, no tempo, certo? Em certa ordem, que culmina no homem a quem infundiu uma alma espiritual, certo? Depois também aí tem a história do pecado original e tal, mas limitemos-nos à questão da criação, certo? O homem é o ápice da criação sensível, visível. Não se fala de anjos no Gênesis, né? Pois bem, o biólogo não tem o direito de passar daí, certo? E toda e qualquer conclusão que negue isto é uma conclusão indevida por si, porque já sai de seu próprio âmbito, né? Ele pode, no máximo, chegar, como chegam os biólogos moleculares atuais, tá? A impossibilidade de que aquilo se tenha feito por si mesmo, tá certo? É impossível. É impossível que tal... É simples, se andamos por um deserto e topamos com uma máquina, uma máquina humana dessa, ninguém vai crer que aquilo brotou espontaneamente das areias do deserto, correto? Alguém, uma inteligência fez isso, né? Da mesma forma, há algo mais complexo que a máquina, digamos assim, não no sentido de Descartes, que a máquina de um ente vivo, de um vivente? Há algo mais complexo que isso? Darwin, aliás, uma coisa muito interessante é que os marxistas, em sua grande maioria, nunca leram Marx, né? E os darwinistas tampouco leram Marx. Darwin, tampouco leram Marx. Por exemplo, no capítulo 4 da Origem das Espécies, diz Darwin que a noção de seleção natural é falsa, a expressão é dele. Tá certo? Em outro capítulo, que agora esqueço qual seja, ele diz aquilo que eu já disse, né? Se não demonstrarmos o mecanismo que leva às mutações, que leva às mudanças de espécie, né? A evolução das espécies, a teoria rui, tá certo? Isso está escrito lá na Origem das Espécies. E os darwinistas disso saltam, né? Porque é a questão, né? Muito dinheiro para eles lerem isso, né? Eles saltam. Bom, então, o darwinismo é uma verdadeira falácia.
é um conto da carochinha, não é ciência em sentido algum. Algum. Repito, Einstein, você tem de reformular toda a teoria da relatividade, porque ela se funda numa coisa chamada a relatividade do marco de referência. Como eu provo num livro que sairá em dezembro pela Realizações, é preciso, para que haja movimento, que haja um marco de referência não só imóvel, mas absoluto. É impossível que o marco de referência seja relativo. Mas é inegável que Einstein descobriu coisas. É inegável, tá certo? É absolutamente inegável. Uma das coisas que devemos ter cuidado com esses cientistas é usar o pietismo, tá certo? Sua teoria conduz a algo que possa tangenciar o ateísmo. Logo, ela é errada. Isso está errado também, tá certo? Você precisa responder às descobertas que ele fez realmente. Quem tem contato com a ciência, com a história da ciência, com a física, sabe muito bem que certas coisas que nós descobrimos, que conhecemos, podem carecer, no entanto, da devida explicação. Por exemplo, a geração espontânea. Geração espontânea, durante toda a existência do homem, sempre se creu que o vermezinho da fruta, né, da goiaba, por exemplo, fosse espontâneo, resultado da putrefação e da ação do sol sobre a putrefação. Tá certo? Todo mundo conhecia o fenômeno. Eu sou suburbano no Rio de Janeiro, eu comi um monte de goiaba que eu roubava, né, com bichinho, porque me diziam, não, nasce na fruta, né? Mas Pasteur, no século XIX, disse que não, aquilo era fruto do ovo da mosca. Tá certo? Então, veja, durante milênios se soube que há um vermezinho ali, tá certo? Mas a explicação durante milênios esteve errada. Muito bem, Einstein é a mesma coisa. Descobriu um monte de coisas. Boa parte de suas explicações são erradas. Por exemplo, descobriu ele a curvatura do espaço, mas ele disse curvatura do espaço-tempo. Aí já está errado, porque o tempo não curva, o que curva é o espaço. Assunto para outra hora. Mas Darwin nem isso, ele não descobriu coisa alguma. Ele descobriu que há variedades entre os tentilhões na Ilha Galápagos. Isso é uma piada, isso não é uma descoberta. Qualquer um olhando, se você olha para um chihuahua e olha para um dog alemão, se olha para um bulldog e olha para um collie, né, a diferença salta aos olhos. E, no entanto, são da mesma espécie, tá certo? Eles são mais diferentes entre si que os tentilhões das Ilhas Galápagos. São mais diferentes entre si que tudo aquilo que ele mostrou. Bom, então, como é um dos ícones do mundo moderno, e como o mundo moderno se alça, né, sobre o ateísmo, sobre o fundamento do ateísmo, ou pelo menos contra a religião cristã, certo? Contra a revelação, Darwin facilmente se transformou em um dos ícones. E, repito, é uma escala de financiamento impressionante. Há grande número de cientistas, por exemplo, esse Michael Beer, do Design Inteligente, assim que ele lançou seu livro A Caixa Preta de Darwin, ele perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Simplesmente perdeu o emprego. Né? Porque a pressão, todos conhecemos a pressão do meio acadêmico contra as ideias justas, certo? Não que Michael Beer, repito, tenha acertado em tudo, ele ainda é mecanicista em vários sentidos, mas ele descobriu coisas, mas já ameaçou o establishment darwinista, tá certo? Já ameaçou. Então, o financiamento disso, todos nós já lemos livros de vulgarização do darwinismo sobre coisas que nem os darwinistas já aceitam, mas a coisa continua, tá certo? Esse homem de Nebraska, tá certo? Que era o molar do peccary ou pecori, que é um porco do mato americano. Pecori, não sei exatamente a pronúncia. Já descobriram que não era de um homem de Nebraska, mas continua nos livros, continua nos museus, tá certo? A coisa continua, né? Então, de ciência não há nada disso, né? Se vocês querem começar, o meu biólogo ali predileto, né? Se querem começar a ver, eu recomendo 2 leituras para você. Por exemplo, além dos livros do Michael Beer, com as ressalvas feitas, ele ainda é muito mecanicista, um argentino chamado Raul Leguizamón, tá certo? Raul, com acento agudo,
Leguizamón, cadê a Argentina? Você entende, né? Raul Leguizamón. Os dois são católicos, tanto Michael Beer como o Raul Leguizamón, mas o Raul Leguizamón é bem mais avançado em termos de biologia. Ele é um doutor de alto coturno da Faculdade de Córdoba ou de Buenos Aires, já não lembro. Então eu recomendo que vocês, quem queiram ler, o livro do Michael Beer tem uma vantagem. Ele é feito, assim, a um capítulo de vulgarização se segue um capítulo para especialistas, tá certo? Né? Então, tanto o leigo como o não leigo podem ler. Então é isso, tá? Eu abro para perguntas, né? Só insisto nisso, que é parte da... Os católicos estamos despertando depois de uma longa letargia, não? Mas não adianta nada despertar e reagir ao Santander se não estamos fundados em boa doutrina, certo? Porque o ateísmo moderno, o Santander, não é senão um último degrau de algo que começa nesses cientistas, né? Marx, Darwin, Freud, certo? Começa ali, né? Se o homem veio do macaco, não há alma. Se não há alma, para que Deus? Tá certo? Para que a moral? Para que um monte de coisa? Daí você chega ao Santander tranquilamente. Não é isso? Freud, né? Todas as nossas ideias são resultantes de pulsões sexuais reprimidas. Logo, reprimam-se as pulsões sexuais. Ele só esquece de dizer que também sua teoria deve ser produto disso, ele é um tarado. Não é isso? Claro, porque só a teoria dele escaparia a isso, né? Bom, o Marx, né? O proletariado é a classe revolucionária, né? E o que é o burguês, que era ele, estava fazendo lá junto deles, né? Essas coisas que não se explicam, no entanto, são os ícones do mundo moderno. Então é preciso que cada um de nós, sem se tornar especialista, como ele o será em biologia, saiba responder às falácias do darwinismo, saiba afrontar, enfrentar, encarar em seu meio acadêmico, no trabalho, etc., porque senão nós ficamos acuados, tá certo? Não basta repetir para essa gente, a Bíblia diz. Esse é o erro dos protestantes, tá certo? Não basta repetir. Do protestante e de muitos católicos, né? Não basta repetir. É preciso hoje, em que somos minoria e que despertamos de uma longa letargia, ter argumentos não de especialista, mas suficientes para responder a certas coisas. Com isso, certamente aumentará o número de pessoas que voltarão à fé ou que não a terão abalada, tá certo? Bom, eu abro para perguntas, tá bom? Ficamos por aqui.